nós temos aqui as 3 tarefas que foram passadas. E o que a gente conversou é o seguinte: prestar muita atenção na recompensa para você construir o seu hábito, para mudar hábitos ou para construir hábitos para que você alcance ou supere situações que estão impedindo o seu avanço na vida. Nem toda recompensa é eficaz, nós falamos. Algumas são mais eficazes do que outras. E eu quero retomar aqui rapidamente o exemplo da Pepsodent, que foi bem no finalzinho ali, talvez nem todos pegaram, que se você acha que escovar os dentes foi um hábito que você construiu, todas as manhãs, por exemplo, você está sendo muito ingênuo. Esse hábito não foi construído por você. Esse hábito foi arquitetado para que você tivesse, para que algumas pessoas ficassem milionárias vendendo pastas de dentes. E tem registros que eu já citei para vocês mostrando isso. Alguém pensou essa questão. E é claro que poderia ter pensado isso, imaginando a saúde dos seres humanos, Principalmente na época que foi criada, desenvolvida a pasta de dente, muitas pessoas tinham problema com a saúde bucal, pessoas com dentes, sofrendo inclusive com dentes. Então o motivo poderia até ser bom, vamos ajudar as pessoas com essa questão. Mas o motivo foi um pouquinho mais egoísta, foi realmente ganhar dinheiro e ficar rico. A primeira pasta de dente, que realmente explodiu pelo mundo inteiro, chamado Pepsodent, foi criada junto com um dos maiores publicitários da história da publicidade, que usou conscientemente esses 3 elementos: gatilho, rotina e recompensa. Como nós podemos construir um hábito nas pessoas para que depois nós possamos vender o nosso produto e assim ganharmos milhões e milhões em dinheiro. E eles criaram esse hábito praticamente em todo o planeta para você perceber o poder que há nessa questão de você construir hábitos com gatilho, rotina e recompensa. Mas nessa história eu citei para você que o publicitário, não me recordo o nome dele agora, mas depois a gente pode, se eu lembrar eu falo, ele tentou uma vez e não deu certo. E não deu certo por quê? Porque a recompensa não era boa o suficiente, não era imediata o suficiente. A recompensa que ele pensou em imaginar era a estética. Se eu prometer uma recompensa que é estética, as pessoas ficarem mais bonitas, eu vou ter os 3 elementos e eu vou conseguir construir o hábito. Só que ele foi mal sucedido quando ele tentou construir o hábito usando a questão estética. E aí, como eu disse para vocês, quase por acidente, acrescentaram na fórmula da pasta um ingrediente, um componente que gerava uma ardência, uma leve ardência na boca. E nesse momento, a pasta explodiu, se transformou num hábito e as pessoas envolvidas realmente ganharam muito dinheiro com isso. Por que ele ficou se perguntando? Deu certo nesse ingrediente, com esse ingrediente? Porque quando as pessoas escovavam os dentes e sentiam na boca a ardência, elas tinham a satisfação, a recompensa, porque elas imaginavam que os germes estavam sendo mortos por causa da ardência da pasta, sendo que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. E aí a pessoa, quando não escovava os dentes e não sentia aquele gostinho, que agora tem muitas balas, por exemplo, a pessoa ficava, preciso escovar os dentes, por causa da sensação da recompensa. Então ele percebeu o seguinte, tem certas recompensas que são melhores do que outras. E você pode ter certeza, pode pesquisar se você quiser, essa ardência
leve, né, com uma coisa refrescante que você sente na boca, não influencia em absolutamente nada na higiene bucal. Nada. Poderia não ter. E a partir daí, todas as outras empresas que estavam fazendo pastas de dente também fizeram a mesma coisa e começaram a vender. E aí o hábito de escovar os dentes se tornou amplamente difundido no mundo inteiro. Você escova os dentes achando que isso é um hábito que você aprendeu dos seus pais ou que você criou, sendo que, na verdade, você simplesmente foi manipulado a ter esse hábito. Claro, não é um hábito ruim, né? E os bons empreendedores, realmente, eles procuram unir as duas coisas, ganhar dinheiro e ajudar as pessoas também. Esse é o ideal. Então, não vou dizer que era totalmente mal o objetivo deles. Eles também queriam resolver uma situação sanitária que havia nos Estados Unidos naquela época. Mas aqui, reforçando então, nós temos o hábito. Quando você for fazer o seu plano de hábito, você tem que colocar lá os três elementos, o gatilho, a rotina e a recompensa, como nós já discutimos. Só que a recompensa pode não funcionar. A primeira, você tem que mudar, escolher uma mais eficiente. E nós já falamos de algumas que são mais eficientes do que outras. E aí você pode ir variando de acordo com a necessidade. Tá? Então, nós tratamos disso. E agora a pergunta seguinte, para a gente só encaminhar. Como que eu sei que o hábito foi construído? Quando for natural, quando você começar a fazer sem sofrer. E quando a gente está falando de hábito aqui, a gente está falando no geral, mas você pode imaginar um hábito para tudo, como já falamos. Fazer exercício, ler a Bíblia, orar, caminhar, né, ter um tempo de qualidade com a esposa e por aí vai. Quando que eu sei que o hábito foi construído? Quando gasta menos energia, o André falou. Vamos colocar aqui uma questão bem objetiva para você identificar mais facilmente quando você construir um hábito, pode passar para outro. O hábito foi construído quando você começar a sentir aquilo que os neurocientistas chamam de anseio. Anseio. Esse anseio aqui é uma palavra técnica, tá? O que é isso? Simples. Você, quando não faz, fica inquieto e começa a sentir um desejo, às vezes até fora do comum, para fazer. Isso que é chamado de anseio pelos neurocientistas, falando sobre o hábito. Diga, Cláudia. Estou trabalhando, estou cansado de férias. Quero férias das férias. Exatamente. Então, veja, você constrói hábito com qualquer coisa. Só que, é claro, tem hábitos que são bons, que fazem bem para você, que vão te levar mais adiante. Tem hábitos que vão atrapalhar a sua vida. Simples assim. Então, quando que você construiu o hábito? Quando você começa a perceber em você esse anseio acontecendo. Então, vou lembrar aqui com vocês, eu comecei a falar do caso do macaquinho Júlio, que foi estudado, com eletrodos sendo colocados no cérebro, para vocês entenderem, eu não desenvolvi, para vocês entenderem o que é esse anseio, como ele acontece e como ele pode causar problemas na sua vida, mas também pode ajudar a sua vida em muitas coisas. O que acontecia com o macaquinho Júlio? Fazendo experiências a respeito, né, de como funciona o hábito, os neurocientistas colocaram um negocinho de puxar um fiozinho, que quando o macaquinho Júlio puxava o fiozinho, tinha um tubozinho que pingava o suco que ele gostava, que por acaso era de amora. Então toda vez que ele puxava a cordinha, caía o suco, quando ele via lá, o negócio caindo, ele começou a colocar a boca lá embaixo e começou a tomar o suco. Toda vez que ele puxava, ele colocava a boca e tomava o suco que ele gostava. E isso com eletrodos, para ver o que acontecia no cérebro. Então olha que interessante, o que acontecia?
eu fiz o desenho aqui das ondas cerebrais quando ocorre o gatilho. No caso, o gatilho é a cordinha. Ele vê a cordinha, é o gatilho, ele vai lá e puxa. Então, as ondas cerebrais, quando ele vê a cordinha, mudam. Isso é possível ver nos computadores lá com os eletrodos. E aí o padrão cerebral muda. Quando o suquinho chega na boca dele, ocorre um outro pico cerebral. Esse pico cerebral aqui é a dopamina que entrou no sangue, ou os neurotransmissores no cérebro. Dá um pico aqui. Essa é a recompensa. Esse é o gatilho. Aqui no meio é a rotina. Então, esse é o procedimento normal do cérebro. Mas depois de repetir isso dezenas, centenas de vezes, o que os cientistas perceberam é que a dopamina, que antes fazia isso aqui, chegava no suquinho, ela subia. Ela começou a fazer isso aqui, ó. Aqui está em vermelho é a dopamina. Depois do gatilho, que o Júlio via a cordinha, o que começava a acontecer no cérebro dele? A dopamina começava a ser liberada antes do suco. Antes. Isso depois de centenas de repetições. Ou seja, ele começava a experimentar a recompensa antes de beber o suco. E aí, é claro, ele era tomado por uma vontade irresistível de puxar a cordinha para beber o suco, porque a dopamina já estava no cérebro dele atuando. Então, isso aqui é muito interessante porque, por exemplo, você já deve ter visto muitas vezes, você passa na frente de um restaurante ou de uma lanchonete e está aquele cheiro maravilhoso. Já percebeu isso? Churrasco. E aí eu fico pensando assim, mas como é que vai tão longe esse cheiro? Porque em casa não dá esse cheiro todo tão forte assim. Só que quando você sente o cheiro, o que você faz? O que acontece com você? Qual é a reação? Você já começa a salivar. Quer dizer, o processo já começou a acontecer em você. Pode ser que você nem vai entrar no lugar, mas eu te garanto que se esse processo começou no seu cérebro, ele só vai parar depois que tiver comida na sua boca, nem que seja na sua casa. Você vai comer. E tudo isso é feito propositadamente. Existem cheiros, inclusive artificiais, para provocar isso na gente. As cores que são usadas na publicidade, por exemplo, na maioria da publicidade que é usada para comida é vermelho e laranja. Por quê? Por uma simples questão de associação de cores no cérebro, é a cordinha que você vê. Você vê o vermelho e o laranja, que por acaso está lá nas cores do McDonald's, já aciona o dispositivo no seu cérebro, a dopamina começa a subir e isso vai acabar só quando tiver comida na sua barriga. Então, esse dispositivo do anseio, então aqui em vermelho, esse é o anseio. Ele só acontece quando um hábito já está estabelecido. Quando você tem o hábito estabelecido, ocorre o anseio. Agora, a partir de agora, você pode observar a sua vida. Você sentiu um cheiro, veja se o final do ciclo não é você acabar comendo. Perceba o anseio acontecendo em você. E aí você começa a identificar já os hábitos que estão estabelecidos em você e alguns hábitos que você percebe que não são bons e que estão atrasando a sua vida e que estão impedindo você de avançar. O nosso cérebro, quando você aprende algo novo, você conhece a célula chamada neurônio. Essa célula neurônio, ela tem um rabinho que é chamado de axônio.
ele se liga com outro neurônio. Quando ocorre essa ligação, você aprendeu algo novo. Depois que você repete aquela situação inúmeras vezes, você vai reforçar o que é chamado de sinapses e você vai consolidar um conhecimento. Se você continuar repetindo essa situação, essas sinapses, essa conexão que foi criada, vai ser gravada nos gânglios basais. E a partir desse momento se tornou um hábito. O que acontece com a maior parte das pessoas? Elas começam a praticar, mas elas abrem concessões. Aí os axônios começam a se aproximar para formar as sinapses. E adivinha o que acontece quando você para de fazer? Quando você fica uma semana, 2 semanas? Eles se afastam de novo. Você volta para a estaca zero. Toda vez que você interrompe o processo, você volta para a estaca zero. Você tem que começar tudo de novo, porque eles vão se aproximando até formar essa conexão. Então, a gente se boicota. Toda vez que você abre uma concessão, você se boicota, porque você volta para a estaca zero. Todo o processo do neurônio de se aproximar, de criar as conexões, até formar a sinapse e até depois ser gravado nos gânglios basais. Você jogou no lixo. É por isso que muitas pessoas não conseguem avançar na vida, porque não tem compromisso consigo mesmo. Então vamos ver ali como é que acontece, só para a gente visualizar. Isso aí são imagens digitalizadas, né? Mas de neurônios reais. 2 neurônios fazendo a conexão. Se você para, eles voltam para a posição que eles estavam antes. Mas se você continua, vai chegar um momento que a mágica vai acontecer. Isso aqui é recurso. Foi eu que criei isso aqui? Foi você? Foi os neurocientistas que criaram isso? Deus criou a natureza dessa forma. Esse é o recurso que Ele deu e que a gente tem o conhecimento hoje. Cabe a nós fazermos, batalharmos pela terra, ou ficarmos pedindo o milagre sem sair do lugar.